Então, o livro de Números, capítulo 13, versículo 1 e 2 vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie o líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 25 agora de Números 13. Vai dizer assim: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Feche seus olhos. Paizinho, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação, Deus. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos capacite aqui, que o Senhor, ó Pai, venha abrir, ó Pai, uma revelação dos céus para nós aqui nessa noite, ó Pai, que possamos entender a Tua palavra, que é a verdade, ó Deus, e que ela encontre também em nós um solo fértil, uma mente aberta, Pai, para que possamos ser totalmente transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. É algo importante que nós precisamos considerar quando nós lemos a Bíblia, quando nós queremos entender, é que a Bíblia é um livro vivo. Isso significa o quê? Que a Bíblia, as verdades, os ensinamentos, eles são atualizados. Então, algo que está escrito aqui, que foi escrito há milhares de anos, acontecimentos que têm milhares de anos, os ensinamentos são atuais. Então, a história bíblica, ela não é apenas uma história comum. A história bíblica é a minha e a sua história. Então, quando nós lemos esses textos, principalmente do Antigo Testamento, que são textos, acontecimentos diferentes, contextos diferentes, nós precisamos entender aonde nós estamos aqui. O que essa história tem a ver com a minha história? O que Deus está ensinando para esse povo, que Deus ele quer me ensinar? Qual é a verdade que Deus revelou naquele tempo, que Ele quer revelar na minha vida hoje? Porque a história bíblica é também a minha história. Amém? O povo ele está indo em uma direção. O povo está caminhando para uma promessa. A terra prometida. Que promessa é essa? Essa promessa é a promessa que começou com Abraão.
Quando Deus diz assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Quando ele diz, ó, de ti farei pai de multidões. Ou seja, havia uma promessa na vida de Abraão, dada pela vontade de Deus. Então essa promessa desse povo começa com Abraão, que foi o quê? Abraão saindo da sua vida, saindo do seu cotidiano, saindo dos seus projetos, para ir viver na direção das promessas de Deus. Amém? E isso é muito legal, porque na quinta-feira, uma das principais coisas que a gente ouviu aqui é o quê? Você tem a sua listinha de metas, mas você vai colocar nas mãos do Senhor. Você vai colocar os planos da sua vida, a sua carreira, a sua caminhada, para que Deus confirme aquilo que Ele tem para você. Foi isso que a gente fez aqui na quinta-feira. E foi assim que começou essa promessa na vida de Abraão. Só que essa promessa vai passando por Abraão, ela é renovada com Isaac, Jacó. E em José, o povo ele vai para o Egito. Quando José ele é governador do Egito, o povo de Israel estava com fome. Aliás, iria passar por um período de seca naquele tempo, e eles vão para o Egito. Só que no Egito esse povo se torna escravo. Aquele povo que estava ali protegido, ele se torna escravo no Egito. E o povo fica 420 ou 30 anos, mais ou menos, vivendo como escravos no Egito. Vivendo longe da promessa. Totalmente limitados de caminhar, de andar ou de decidir ir na direção da promessa que Deus tinha dado para Abraão. Ou seja, a promessa de Deus para a vida deles, 420 ou 30 anos entulhados. Mais de 400 anos parado, interrompido, vivendo o quê? Numa condição de prisão. E isso também veio ao meu coração, porque ontem, qual que foi a palavra? Poços entulhados. Nós nos colocamos no altar do Senhor, pedindo para que o Senhor desentulhasse os poços das nossas vidas, para que a gente pudesse ser livre para viver as promessas que Deus tem. E Deus, querendo desentulhar os poços na vida do povo que Ele escolheu, Ele levanta Moisés. Ele levanta o libertador. E Moisés ele vai e ele age através de Faraó. Você conhece essa história, tem as pragas. O povo sai ali do Egito, passa pelo deserto, atravessa o mar vermelho. Até que o povo caminha 3 meses. E nessa história que a gente leu, o povo está passando pelo deserto, eles passaram pelo deserto, Deus abençoou eles quando precisou atravessar o mar, Deus abençoou quando tiveram sede, Deus abençoou quando tiveram fome, e eles chegaram o quê? Na porta da promessa. Chegaram no lugar aonde depois de terem recebido uma promessa, depois de terem desentulhado os seus poços, eles iam para o próximo nível. Eu creio que algo que Deus tem para nós em 2020 é uma mudança de nível. Eu creio que esse ano nós vivemos um ano de restauração. Você percebeu que as palavras de 2019 vieram muito a esse encontro. A gente falou sobre travessias, a gente falou sobre estar desenrolado, porque Deus ele tem um plano e Ele deseja algo para a nossa igreja, uma mudança de nível. A restauração que Deus fez nas nossas vidas e está fazendo não é algo por acaso, não é apenas para a gente ficar bem, ok, feliz e tudo bem, não. É porque Ele tem algo ainda maior para nós, Ele tem uma promessa para nós. E eu creio que 2020 nas nossas vidas será esse ano. Eu creio que você vai viver novidade de vida. Eu creio que você vai viver coisas que você nunca viveu antes. Eu creio que promessas que você está esperando há muito tempo se cumprirão em 2020. Amém? Amém. Então hoje aqui, nesse culto, nessa mensagem, a terra prometida
sinaliza para 2020 na sua vida, sinaliza para o seu futuro, sinaliza para as promessas que Deus tem para você, para a vontade que Ele tem para a sua vida e para as mudanças, para os sonhos que você tem colocado diante dEle. Isso que sinaliza. E quando esse povo ele chega perto da promessa, quando ele chega nesse tempo, então Moisés fala assim, olha, vão lá e vão espiar a terra. Pega os líderes das 12 tribos, pessoas assim, né, maduras, pessoas de referência, eles vão lá, vão ficar 40 dias e eles vão trazer um relatório. Nesse relatório eles vão trazer também os frutos da terra, eles vão ver como que é, quem mora lá, para que a gente possa traçar uma estratégia para entrar nessa terra. E o texto que a gente leu vai narrar esse relatório. O povo vai até a terra, o povo pega frutos. Alguns versículos que a gente pulou vai dizer que eles chegam na terra e eles já encontram um cacho de uva e 2 homens precisam para carregar o cacho de uva. Um cacho. Então você pensa, se você gosta de uva passas, pensa no panetone lá do... não era caixinha de uva não, parece que o negócio era grande, eram frutos bons. E eles voltam falando, olha, os frutos são bons, está aqui, vocês podem ver. Só que eles vão dizer assim, porém, mas, entretanto, o povo daquela terra é forte. Tem gigantes lá naquela terra. Além do mais, eles são bem estruturados, as cidades elas são fortificadas. Tudo bem, esse era o relatório, estava tudo certinho, tudo verdadeiro. Só que aí Caleb ele fala assim, olha, tudo bem, tem fruto, a terra mana leite e mel, a promessa está na nossa frente, a cidade é boa, vamos subir, certamente a gente vai vencer, certamente vamos avançar. Mas aí, apenas 2 concordavam de subir, os outros 10 falaram assim, não, a gente não vai alcançar essa promessa. Aquela cidade, ela devora aqueles que nela habitam. Tem gigantes lá, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. E o texto vai dizer que eles influenciaram as pessoas para que ninguém quisesse ir, para que todo mundo ficasse com medo, para que ninguém aceitasse viver naquela terra, ou pelo menos dar os primeiros passos para entrar naquela terra. E nós também estamos diante das promessas que Deus tem para nós. Deus ele tem sonhos, tem desafios, Ele tem uma vontade para nós. E eu creio que esse texto ele vai nos trazer alguns ensinamentos de o que precisamos fazer para alcançar esse próximo nível. O que precisamos fazer para alcançar essa vontade, ou o que precisamos entender de Deus para que a promessa que Ele tem para nós, embora já esteja disponibilizada, eu não corro o risco de não viver. Eu não corro o risco de, embora Deus preparou, já tenha preparado isso para mim, isso possa ser adiado para os próximos anos, porque eu não entendi aquilo que Ele tinha para mim de verdade. E o primeiro ensinamento é que para nós subirmos ao próximo nível, nós precisamos de estar cientes que nós enfrentaremos gigantes. Porque uma coisa que a gente precisa considerar nesse texto é que Deus não fala assim, ó Abraão, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei e você será pai de multidões depois que você matar os gigantes. A expectativa deles estava o quê? A terra que mana leite e mel. A terra é frutífera, a terra é boa, e de fato era boa. E os sonhos que Deus tem para a sua vida também são bons. A vontade que Ele tem para a sua vida também é boa. As promessas que Ele tem para você são excelentes. Só que qual é a questão? A questão é que nesse tempo que nós estamos, tempos de glória, tempo de alegria, tempo de sonhar,
Nós corremos o risco de sonharmos com grandes coisas, de tomarmos até grandes decisões das nossas vidas, sem considerar que no meio do caminho vão haver também desafios. Que os grandes sonhos de Deus que Ele tem para nós são bons, mas que irão haver dificuldades também na caminhada. E quando eu não considero que realmente é difícil, que realmente vai haver lutas, vão haver situações para impedir que eu viva aquilo que Deus tem para a minha vida, eu corro o risco de ser tomado por um sentimento de empolgação e não perder a essência daquilo que Deus quer gerar em mim, me preparar para o propósito. Vai dizer que você não sai de um culto, não sai de um momento empolgado. Quantos anos, talvez momentos nesse fim de ano que você pensou assim, não, esse ano vai ser o meu ano, esse ano vai ser a virada, esse ano... Você começou a ver lá as revistas assim, aqueles modelos e falou assim, final do ano vou estar assim. Fez projetos, mas que no meio do caminho, as dificuldades, as lutas, talvez não pararam. Eu já vivi muitas vezes isso, empolgação, mas quando vieram as dificuldades eu pensei, não era bem assim que eu planejei, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque a gente está com a expectativa na terra prometida, mas a primeira coisa que eu vejo são gigantes. Primeira coisa que precisa cair no nosso coração é o sentimento de empolgação que é vazio. E entender a verdade dos desafios que estão em nossas frentes. Imagina só, quando você pega um carro de tanque cheio, você coloca ele numa reta, você acelera, não tem carro nenhum. Você pode chegar o quê? 150, 60, 180 km por hora, fácil, com tanque cheio. Só que tem uma coisa, se você pega um carro na reserva, você coloca numa reta e você acelera também, quanto de velocidade ele vai chegar? Mesma coisa. Ele vai chegar também 150, 180. Então, a velocidade é a mesma. O que muda é a distância. O que muda é que um carro vai correr por algum tempo, mas logo ele vai parar. E o outro, ele vai poder ir muito mais tempo. Porque o desafio de vivermos as promessas, a vontade de Deus, não são apenas grandes decisões, mas são decisões definitivas. Não são grandes impulsos, mas está na constância de viver aquilo que Deus tem, reconhecendo que há riscos e reconhecendo que eu vou precisar pagar um preço. Em Lucas 14, Jesus vai usar uma ilustração, ele vai falar, olha, se você for construir uma torre, calcule antes aquilo que você tem, calcule antes os recursos. Para quê? Para que chegando no meio da obra, você não corra o risco de acabar o seu dinheiro e você ter uma obra inacabada na sua vida. Porque quando nós tomamos muitas decisões por impulso, quando nós tomamos muitas decisões sem reconhecer que terão gigantes, e no meio do caminho a gente vê que nós não estamos tão dispostos assim, a gente começa a acumular o quase na nossa vida. O povo estava na porta, aquela geração quase entrou na terra prometida, né? Aí você pensa assim, nossa, eu quase fiz isso esse ano, eu quase me formei naquela faculdade, Deus quase me usou. E a gente começa a acumular obras acabadas em nossas vidas porque os gigantes nos pararam. Porque os gigantes que a gente não conhecia entraram no meio do nosso caminho, estão lá entre a terra prometida e entre nós.
Esse povo estava tão animado, saindo certinho, mas quando chegou lá, eles pararam. Eu creio que você não vai parar naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio que a vontade de Deus, há promessas para a sua vida, ações de Deus para você e para nós como igreja, mas nós não vamos parar, porque entendemos que os gigantes irão se levantar, mas Deus é maior do que todos eles. Amém? A segunda coisa que eu tenho como ensinamento é que para entrar no campo da promessa, você terá que vencer também os gigantes de dentro, entendendo que o nível que Deus tem para a sua vida não tem a ver com as suas capacidades. O que são os gigantes de dentro? Se você percebeu o que o texto vai dizer, o texto não diz apenas que eles viram que os homens da terra eram grandes. Eles vão dizer assim: nós nos vimos como gafanhotos. Aos nossos olhos e aos olhos deles, éramos como gafanhotos. Os homens da terra eram grandes, mas os gigantes de dentro, muitas vezes, são maiores. Um povo que 400 anos preso, acorrentado, um povo vivendo uma realidade sofrida, uma geração que não viveu as grandes promessas de Deus antes, passaram a viver no deserto. Eles veem uma cidade estruturada, eles pensam assim: a gente? Quem sou eu para entrar nessa terra? Eles não questionam Deus, eles questionam eles. É tipo assim: Deus pode até entrar, mas quem não pode sou eu. Porque nós somos pequenos demais diante desse povo. Deus tem grandes coisas para você. Deus, ele tem sim grandes coisas para a sua vida. Mas o que te dá garantia de conquista dessas coisas não são as suas capacidades. Não são as suas próprias forças. Mas é como Deus, ele te vê e aquilo que ele prometeu. Olha o que vai dizer no capítulo 1 do versículo 3. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Ou seja, Deus estava dando. A terra já era deles. Deus já tinha declarado uma palavra que eles viveriam aquilo. Mas porque ficaram olhando para eles mesmo, gerou medo, gerou insegurança. E eles se frustraram com aquilo e preferiram não viver. Preferiram passar a vida vivendo longe da terra que Deus tinha para eles. Quais são talvez os gigantes de dentro que têm impedido você de viver aquilo que Deus tem? Será que muitas vezes você pensa assim: nossa, Deus tem coisas grandes para mim, mas aí você olha para você e você pensa: não, mas para mim. Ou talvez você pense assim: nossa, Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. E aí você pensa assim: nossa, Deus podia usar fulano para isso. Nunca é você. Já percebeu isso? Querido, eu muitas vezes sou assim. Algumas vezes eu tenho algumas ideias, eu tenho alguns sonhos. Eu penso assim: poxa, Deus podia agir dessa forma. Deus podia levantar alguém assim. Eu nunca acho que sou eu. Eu sempre acho que tem uma outra pessoa melhor para fazer, alguma pessoa melhor para Deus usar. Nós somos assim. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para onde a gente saiu, nós olhamos talvez para a falta de reconhecimento que nós temos, para as poucas conquistas que nós acumulamos nas nossas vidas, e a gente pensa assim: não, eu não vou conseguir uma coisa maior, olha até só onde eu cheguei até hoje. Eu começo a medir aquilo que Deus tem para mim a partir da forma que eu meço quem eu sou com os olhos humanos.
Quando na verdade eu tenho que medir no nível do Senhor. Se Deus é grande, eu posso viver sim coisas grandes. Porque quando Ele pensa uma promessa, Ele não pensa o quanto eu posso conseguir. É sobre a medida dEle, é sobre o quão a fidelidade dEle é grande, o quanto a bondade dEle é grande, o quanto o poder dEle é grande, o quanto aquilo que Ele tem para as nossas vidas são sonhos de paz, sonhos de alegria. É assim que Deus vê. Deus, Ele não quer que a gente se limite àquilo que nós já vivemos, àquilo que nós conquistamos ou às nossas capacidades. Ele quer que eu e você, que a gente abra o nosso coração e entenda que na nossa fraqueza, ainda assim, o poder dele se aperfeiçoa. Os sonhos que Deus tem para a sua vida, a vontade que Ele tem, a terra prometida, o 2020 dele na sua vida, é sobre Ele. É sobre quem Ele é. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso, ou erramos na forma que nós entendemos essa grandeza de Deus. Porque é um risco, quando a gente pensa que é sobre Deus, quando a gente pensa que é tudo sobre Ele, é que nós vamos para um outro extremo. É o extremo de entender que, já que é tudo sobre Deus, então não é nada sobre mim. Eu continuo com o sentimento de gafanhoto. É assim, é tudo sobre Deus, é o que Deus vai fazer e eu não preciso fazer nada. Na verdade, eu nem que eu tente, eu posso fazer alguma coisa. Eu quero dizer algo para você. O fato de ser tudo sobre Deus não quer dizer que é sem você. Não é sobre você, porque você não é a finalidade, mas é com você. É você junto do Senhor. É você junto com o Espírito Santo. Não é sobre você, porque as suas capacidades, elas não são garantia de que vai dar certo. Elas não são garantia de que os gigantes vão ser vencidos. Mas é com você, porque Deus preparou de antemão uma obra para que nós andássemos nela. Deus, Ele não te dá a responsabilidade de fazer dar certo, mas Ele quer que você viva isso. Ele quer sim que você viva grandes coisas com Ele. Mesmo quando a gente tem medo, mesmo quando a gente acha que pelas nossas forças não vai dar certo. Eu conversei rapidinho ontem com a Emily e com a Júlia. São duas adolescentes aqui da igreja. E elas estavam falando, esse ano a gente vai abrir a célula lá na escola. E elas estavam apreensivas, assim, falando, Dani, como que a gente vai fazer? Assim mesmo que elas estavam. O que a gente vai falar? Com quem que a gente vai conversar? Será que o pessoal vai lá? E aí eu falei assim para elas, calma que Deus vai fazer, calma que Deus vai guiar, calma que Deus vai direcionar a forma certa. Mas quando eu digo que Deus vai fazer, eu estou dizendo que é para elas então, só ficar em casa, curtir as férias, e aí elas vão chegar lá, e aí vai aparecer um anjo lá e vai falar para a diretora, né? E aí quando elas chegarem lá na escola, já vai ter outro anjo lá arrumando as cadeiras, e aí elas só vão sentar lá, e vai vir uma voz do céu que vai falar com todos os alunos. É Deus que vai fazer? É isso que eu estou dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus, Ele vai capacitá-las para que elas façam, mas que o Espírito Santo guie da melhor forma, para que tudo que elas fizerem ali naquele lugar, para que tudo que elas falarem, seja gerado vida, seja gerado frutos, seja gerado transformação, seja gerado salvação de vidas.
Isso é fazer com o Espírito Santo. Isso é fazer com Ele. É entender que Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele provê as coisas em nossas vidas. Mas o patamar máximo que Deus tem para as nossas vidas não é o maná. Nós temos mania de muitas vezes medirmos a manifestação de Deus, uma experiência grande com Deus, com aquilo que a gente não faz. É como se aquilo que a gente não coloca a mão fosse mais sobrenatural. Já viu? A pessoa fala assim, nossa, eu não estava nem estudando, mas aí apareceu uma oportunidade de um concurso, aí eu fiz a prova e eu passei no concurso. Nossa, foi Deus mesmo. Eu fiz a prova pela fé. Como se o fato de a pessoa não tivesse estudado e Deus tivesse movido ou tivesse tido misericórdia, fosse a experiência, uau, eu não precisei fazer nada. Nossa, eu nem precisei falar com fulano já resolveu tudo. Nossa, cheguei em casa, nem trabalhei, mas minha conta está lá, a provisão de Deus, de uma forma milagrosa. E a gente conta essas experiências como se isso fosse o ápice da experiência com o Espírito Santo. Mas na verdade não. O ápice de uma experiência com o Espírito Santo é quando você trabalha, é quando você coloca a mão, é quando você se esforça e Ele abençoa aquilo que você está fazendo. É quando você decide ser guiado por Ele, não é quando você espera Ele fazer algo. Mas é quando você se coloca e fala assim, Espírito Santo, me use em tudo aquilo que eu vou fazer. Me abençoa. Eu quero viver algo além contigo, eu quero viver um novo tempo, mas eu quero viver algo com o Espírito Santo. É esse nível que a gente precisa chegar, de uma vida totalmente entregue e uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Eu vou te mostrar de uma forma mais clara o que eu estou falando agora. Em Josué, capítulo 5. Versículo 10 e 11. Olha o que vai dizer. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Diz assim, daquela terra. Próximo. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. A gente precisa entender o que Deus ele quer nos ensinar para um novo tempo. A gente precisa entender o que significa um novo nível, uma mudança. O povo que viveu no deserto, aquela geração que decidiu não entrar na terra da promessa, Deus ele deixa aquela geração 1 ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra. Ou seja, eles ficaram 40 dias espiando. Eles ficaram 40 anos naquela terra. 40 anos sofrendo? Não. 40 anos caindo maná. 40 anos Deus dando água, Deus abençoando, Deus resolvendo os problemas. 40 anos sendo cuidados por Deus de toda a provisão que eles precisavam, com roupa, com tudo, de forma milagrosa também. Só que experimentavam de provisão, experimentavam de milagres, experimentaram do agir de Deus, mas estavam vivendo fora, abaixo do nível que Deus tinha para eles. Embora tivesse tudo bem, embora Deus estivesse com eles, eles estavam vivendo um período de sobreviver,
e não um período de propósito. Eles estavam sobrevivendo. Eles estavam vivendo para esperar morrer, para que a próxima geração pudesse herdar uma terra que era para eles, mas que foi preciso adiar a promessa, porque eles não decidiram passar para o próximo nível. Eles não decidiram viver as mudanças que Deus tinha para a vida deles, mas viveram uma experiência apenas de Deus faz, mas Deus faz sozinho. Deus faz porque eu não faço. E a pergunta que fica para nós é: o que é que o Espírito Santo está frutificando nesse tempo com você? Se você pudesse parar para refletir um pouco, quais são os frutos dessa nova terra prometida que o Espírito Santo está gerando com você? O que é que você viveu em 2019 que você pode trazer diante do Senhor e falar: Senhor, esse é o fruto da terra. Esse é o fruto, que não é fruto da minha capacidade, mas eu estou vivendo com o Senhor junto comigo. Porque a verdade é que Deus nos chamou para frutificarmos. Colheita, terra que emana leite e mel. A Bíblia não vai usar apenas no Antigo Testamento. A gente vai ver no Novo Testamento vários momentos que vai falar que o reino de Deus é como uma semente, que se a gente permanecer em Jesus, nós vamos dar frutos. O Espírito Santo gera, inclusive, um fruto também em nós, com várias características. Então, o novo patamar que Deus tem para a sua vida é conquistar uma terra que frutifica, ou seja, gerar frutos para o Senhor. E você precisa viver isso nesse ano com o Espírito Santo. Nós precisamos querer mais do que um ano novo. Nós precisamos querer uma nova Canaã, onde o Espírito Santo age de forma clara, onde eu tenho experiência clara com o Espírito Santo, onde Ele não precisa fazer algo de forma que eu nem sei como Ele fez, mas aonde eu estou ouvindo a voz dEle, obedecendo a Ele, e eu faço, e Ele completa com aquilo que eu não posso fazer. Só é possível entrar nessa promessa com a vida totalmente entregue ao Espírito Santo, para que em tudo que você faça, seja visto, seja claro que era um agir dEle. As maiores mudanças de níveis que eu vivi na minha vida foi através do agir do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu não sabia quem era o Espírito Santo. Eu fui criado numa igreja de uma denominação histórica, bem conhecida no Brasil, de uma linha teológica pentecostal, até os 9 anos. E eu já tinha visto algumas coisas que eu considerava o agir do Espírito Santo. Depois eu fui para uma denominação batista, que é a que nós estamos hoje. E eu cresci sem ver muitas experiências do Espírito Santo, mas cresci ouvindo falar muito sobre Jesus. Com 15 anos, foi o momento que eu me decidi com Jesus. Foi o momento que eu me converti. Eu não sabia ainda quem era o Espírito Santo, mas eu sabia que eu tinha aceitado Jesus no meu coração, e a principal característica na minha vida naquele tempo foi: eu deixei de não fazer, de não pecar, porque eu não podia, porque era uma regra da igreja e porque os meus pais também muitas coisas não deixavam, nem se eu quisesse pecar, ou deixar de ir na igreja, ou me desviar, não era uma escolha para mim, mas eu passei de não pautar as decisões porque não podia, mas se tornou algo que eu não queria pecar, eu não queria fazer coisas erradas, eu não queria mais viver longe daquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu achava que era só Jesus, e foi uma obra de transformação de Jesus, mas eu não sabia que esse desejo de viver longe do pecado, esse desejo de fazer mais coisas para Deus, eram do Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo ele ia aparecer de vez em quando na igreja, ia acontecer algo, ou se tivesse algum milagre, se acontecesse algo que não dava para explicar,
algo doido assim. Não, isso aí agora é o Espírito Santo, apareceu hoje. E eu fui vivendo a vida assim. E depois que eu cheguei em Curitiba, eu tive um amigo muito próximo meu que ele buscava muito ao Espírito Santo, ele lia histórias de avivamento. E a gente quando eu morava lá no projeto, a gente muitas vezes orava lá de madrugada, a gente se reunia os meninos, e a gente orava, buscava ao Senhor, o Senhor se manifesta, é adoração, presença de Deus. Eu via uma atmosfera diferente, eu via alguns mais maduros tendo experiências, e até que um dia chegou a minha vez. Até que um dia, uma ação do Espírito Santo que me moldava no meu caráter, que me afastava do pecado, se tornou também uma manifestação que eu não conseguia entender nada. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como foi, não quero que você se prenda a isso, mas foi algo louco assim. E aí você olha para um lado, um está chorando, o outro está ajoelhado, o outro está deitado, o outro está pulando. E eu conseguia sentir que o Espírito Santo estava ali. E para mim naquele momento foi como assim, há muito tempo eu via de vez em quando o agir do Espírito Santo, mas agora eu sou parte desse time que sente o Espírito Santo, sabe? Eu passei a saber assim, cara, eu acho que agora de vez em quando vai acontecer isso. Eu acho que de vez em quando o Espírito Santo, ele pode fazer algo louco assim. Eu acho que talvez se eu estiver orando por um doente, pode ser que ele seja agora curado. Pode ser que agora, se eu estiver pregando, aconteça algo, eu tenho alguma visão, Deus revela o que a pessoa está passando. E eu comecei a ver o Espírito Santo de uma forma mais perto. Saber que o Espírito Santo estava presente na minha vida. E, de fato, eu comecei a ter mais experiência de estar atento ao que o Espírito Santo fazia. E algumas experiências se passaram a ser mais constantes na minha vida. A minha vida de oração aumentou, a minha busca por Deus passou a fazer mais sentido. Eu sabia que Jesus é o meu Salvador, todo o sacrifício dele na cruz, mas que eu podia me relacionar com o Espírito Santo também como uma pessoa, como alguém perto de mim, porque ele se manifestava e ele faz umas coisas assim sinistras. Mas o tempo foi passando e eu tive, de muitas experiências que eu tive com o Espírito Santo, eu estou contando essas apenas porque essas foram mudanças de níveis na minha vida. Eu tive uma outra experiência com o Espírito Santo, essa eu já contei algumas vezes aqui. Eu estava numa chácara, lá em Minas. E eu estava me sentindo como um gafanhoto, porque eu viajava sempre, encontrava dificuldade nas viagens, eu era missionário itinerante, via pessoa com fome, não tinha como ajudar. Eu estava saindo do Vale do Jequitinhonha e fui para essa chácara, desabafar com Deus, falar assim, não adianta nada que eu estou fazendo. Mas ali, naquele lugar, o Espírito Santo se manifestou a mim também. E falou várias coisas comigo. O Espírito Santo falou, é como se realmente ele estivesse ali falando, Daniel, você está no caminho. Eu tenho coisas maiores para a sua vida. Olha as coisas que eu já fiz até hoje. E um amor que eu tinha por vidas, foi ali que ele falou assim, Daniel, eu te chamei para ser um pastor, para cuidar de vidas. Esse seu inconformismo não é por acaso. E eu lembro que eu não sabia o que falar, o que responder. Eu só sei que eu tinha que decidir aceitar o que Deus tinha para a minha vida. E nessa época eu tinha uma pessoa como referência, um líder, que quando ele falava, eu acreditava. Sabe quando a pessoa fala sobre Deus e que você acredita, você tem certeza, seu coração arde? Essa era a referência. E eu me lembro que ali num quiosque, naquela chácara, eu falei, Senhor, eu aceito. Mas faz algo, faça que quando eu pregar,
quando eu falar do Senhor nas praças, na rua, nas escolas ou na igreja, é a realidade que eu vivia, que as pessoas acreditem naquilo. Que as pessoas não vejam apenas como uma teoria, mas que aquilo faça diferença na vida delas de verdade. Foi isso que eu falei com o Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito Santo marcou a minha vida de uma forma diferente. Eu saí dali. No outro dia eu acordei de manhã para fazer o meu devocional, ler a Bíblia. A Bíblia já não era mais a mesma. Eu entendia coisas na Bíblia que eu falava, como que eu sei disso? Sendo que eu nunca sabia disso antes. Eu cheguei no café da manhã, eu era o cara que chegava zoando a galera, brincando, e tinha só uma pessoa lá, e tinha uma jovem lá, missionária também, e eu falei, olha que legal, Deus falou isso comigo hoje de manhã na Bíblia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Essa menina começou a chorar. E eu falei, Senhor, por que isso? Eu já não me aproximava das pessoas que estavam tristes. Eu era a pessoa assim, a pessoa está triste, vou fazer ela ficar feliz. Eu comecei a me tornar uma pessoa que queria aconselhar mais a pessoa, ouvir mais, me preocupar com a realidade dela, e sempre que possível dar uma palavra bíblica que fosse resposta na vida dela. Depois daquele tempo eu tomei decisões mais maduras na minha vida. Foi quando eu decidi também entrar no seminário. Foi como eu comecei a sonhar coisas diferentes para o meu futuro. Ou seja, o Espírito Santo ele foi me moldando. As experiências com o Espírito Santo, eles vão gerando essência no seu coração. Eles vão testificando quem você é. São frutos que me fizeram ser quem eu sou hoje. Que me guiaram para viver o que Deus tem na minha vida hoje. Eu não estou contando essas experiências para você fazer as mesmas coisas que eu fiz, para você tentar ter as mesmas experiências que eu fiz, mas para você entender que nada foi por uma capacidade minha, mas foi por um plano de Deus para a minha vida, e eu só precisei me render a Ele. Eu quero dizer que Deus ele tem uma experiência específica na sua vida. Talvez você não tenha tido muitas experiências com o Espírito Santo, ou talvez você não tenha tido nenhuma, mas Ele já preparou uma específica para você. Você não precisa viver o propósito de outra pessoa, você não precisa viver a experiência de outra pessoa, porque Ele pode fazer também na sua vida, levando você para a terra que Ele tem, para as promessas suas também. Às vezes, com esse sentimento de gafanhoto, a gente acaba colocando o Espírito Santo numa caixinha. E a gente fica tentando detectar como que o Espírito Santo vai agir, como que o Espírito Santo vai fazer. Eu conversava esse tempo atrás com os meninos. Eu mesmo já pensei assim, o Espírito Santo não pode fazer grandes coisas através da minha vida. Não, existem outras pessoas mais avivadas, mais ousadas, para Deus usar. Só que um dia Deus me mostrou algo no Evangelho de João, no capítulo 3, e tem um versículo que diz assim: o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas se ouve a sua voz. Talvez muitas pessoas tentam dizer, e talvez até haja mesmo no seu coração, não, o Espírito Santo vai vir de lá. Não, o avivamento vai vir de tal pessoa. Não, quando for vai ser dessa forma. Eu até conversava com os meninos esses tempos. Hoje em dia todo mundo quer definir o que é avivamento. As pessoas veem a história de avivamento e dizem, não, quando tiver avivamento vai ser dessa forma. Em tal lugar o avivamento, as igrejas cantavam e todo mundo ouvia. Quando tiver um avivamento vai ser assim. Querido, eu quero dizer para você
o vento sopra onde quer. Ninguém pode controlar de onde o Espírito Santo vai agir. Ninguém pode controlar quem o Espírito Santo vai usar. Ninguém pode definir com os olhos humanos através de quem Deus vai fazer. Mas algo é claro: quando Ele fizer, uma voz será ouvida. E pode ser você, pode ser através da sua vida. Chegou o tempo da voz do Espírito Santo ser ouvida através de você. Aleluia! Chegou o tempo de o Espírito Santo agir através daqueles que querem se entregar totalmente para uma vida guiada por Ele. Essa é a colheita que Ele tem para fazer. Avivamento não é o evento. Eu creio num avivamento, querido. Deus vai fazer o que já está na Bíblia. Quando tiver um avivamento, Deus vai fazer o que o Espírito Santo já faz. Salvação, transformação, mudança. Sinais, maravilhas, tudo aquilo que Ele já faz. Qual que é a diferença? A diferença é o Espírito Santo fazendo a mesma coisa, só que em maiores intensidades. É o Espírito Santo agindo através de pessoas da mesma forma, só que através de mais pessoas. Às vezes a gente acha, não, é difícil o evangelho avançar, é difícil ter um avivamento no Brasil, é difícil a gente conquistar santa felicidade. Querido, Jesus nunca disse que a terra era difícil. Jesus nunca disse que a colheita seria difícil. Assim como não era no deserto para entrar na terra prometida, assim não é hoje. Sabe o que Jesus vai dizer? Olhai e vede. Os campos já estão brancos. Os campos já estão prontos para a colheita. O que é que falta? O que falta são os ceifeiros. O que falta são pessoas dispostas a entrar na terra e colher, e semear e plantar, para que o fruto continue a ser gerado. E a pergunta é: você quer viver isso? Você quer passar para o próximo nível? Eu quero, querido. Eu quero que em 2020 experiências que eu tive com o Espírito Santo sejam comuns. Eu quero que experiências que acontecem de vez em quando sejam normais. Eu quero toda semana ver o agir de Deus na minha vida. Eu quero me esforçar mais, me dedicar mais. Mas eu não vou viver no deserto experimentando da provisão do Senhor para sempre, não. Porque o mesmo maná, a mesma provisão que desce do céu, é a mesma provisão dos frutos que nascem na terra. O que muda é a forma. O que muda é que para receber na boca é o que Deus dá para uma criança. Mas para eu plantar e colher, eu preciso ser maduro. Eu preciso caminhar alguns passos a mais com o Espírito Santo para que o fruto dele seja gerado no meu coração. Feche os seus olhos. Vem, Espírito Santo. Venha ministrar agora em corações, ó Pai. Pai, que nessa noite não seja emoção, ó Pai, mas que seja realmente um quebrantamento, que seja algo do Teu coração, ó Pai. Espírito Santo, vem como prometestes aqui nessa noite, Pai. Há promessas na Tua palavra de um derramamento do Teu Espírito Santo. E assim como o Senhor prometeu uma terra prometida, que significa também o Teu reino, o Senhor prometeu para aqueles que iriam estabelecer o Teu reino: e recebereis poder quando o Espírito Santo cair sobre vós, e serão minhas testemunhas. O que você vai viver nesse ano precisa ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Quando o vento soprar, quando o agir do Espírito Santo soprar, você estará nesse vento, porque o vento não é o Espírito Santo sozinho. O vento vai dizer: são os nascidos do Espírito.
A pergunta que fica aqui nessa noite, e o que eu quero te desafiar, você entregar de todo o coração, é decidir viver uma vida num nível de intensidade, no nível de entrega, no nível de busca pelo Espírito Santo, como você nunca viveu antes. Talvez você já tenha tido experiências grandes com o Espírito Santo. Talvez você já tenha experimentado de milagres, de provisão dele. Mas em 2020, chegou a hora de passar para o próximo nível. E eu queria que nessa noite isso ficasse marcado. É o ano de sermos totalmente tomados pelo Espírito Santo. É o ano que você não vai apenas você ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai ter você para te guiar para onde Ele quer, para onde Ele vai. Se você, assim como eu, quer decidir viver um nível maior com o Espírito Santo, se entregar a Ele para ver os frutos que Ele tem para a sua vida, você já pode sair do seu lugar.